Então, a diferença é o conjunto, né? E a organização, planejamento. Porque quando tem jogadores muito talentosos, uma hora ou outra eles acabam decidindo os jogos. Aquele ano de 2010, o Montijo decidiu vários jogos. A gente foi jogar contra o Botafogo no Rio, ele fez um gol lindo, né? Driblou dois jogadores, chutou uma bola cruzada, assim. O goleiro achou que ele ia chapar, ele virou o pé na hora. Quer dizer, um talento fez ganhar aquele jogo. Esse ano, num dos discursos que eu fiz, deve estar até nos bastidores, se a gente for buscar isso, eu falei que o grande protagonista do Cruzeiro esse ano seria o elenco. Jogadores não renomados ainda, né, que serão, né, pelo trabalho que está sendo feito, e eu espero que todos realmente se destaquem no nosso cenário, aqui no cenário brasileiro, e possam, no futuro, né, que é o sonho da maioria dos brasileiros, jogar na Europa, né, que é o principal cenário hoje do futebol. Mas é o conjunto realmente, e o conjunto faz a diferença. Quando tem uma comissão técnica bem preparada, meninos humildes que entendam que não são craques, mas que o todo vai fazer a diferença, quando todos abraçam essa causa, os resultados vêm naturalmente como está acontecendo. Então a diferença é basicamente essa, né? Ao longo dos nossos anos aí de futebol a gente tem visto isso, né? O talento ele resolve um jogo, 2, 3, mas no final é muito difícil que o talento consiga resolver o campeonato. Se a gente for parar para pensar no PSG, era o time para ser campeão de tudo. Insuperável, e acabou sendo eliminado de uma forma até meio drástica, assim, né? Vergonhosa pro... Estamos falando do campeão, né? Real Madrid. Eu acho que nunca é vergonhoso. Mas só para a gente entender um pouco o cenário. Ô Rômulo, você falou muito de organização e reorganização, né? Eu sei que também que você é um cara que acompanha todo a SAF do futebol do Cruzeiro, né? Acompanha toda a estrutura e sabe muito bem sobre os trabalhadores, as pessoas que trabalham, os funcionários do Cruzeiro. A Toca da Raposa não é só o departamento de futebol. Tem muita gente que trabalha ali os jardineiros, as pessoas que tomam conta do campo, os massagistas, aquela turma que envolve ali. O semblante dessas pessoas mudou também de um ano para o outro. Eles estão acreditando também nessa questão da SAF do futebol, na SAF do Cruzeiro, nessa administração do Ronaldo. Eles mudaram, porque a gente viu muita reclamação de problemas do ano passado, pessoal sem receber salário, muita gente fazendo vaquinha para ajudar aqui, ajudar ali, e eles nunca poderiam mostrar isso, né, dar uma entrevista falando disso, mas a gente soube por várias coisas que saíram na internet, que eles estavam fazendo vaquinha para administrar, para levar comida para alguns funcionários. Houve mudança nessa estrutura também de funcionários? Você tem percebido isso? Claro, a mudança é nítida. Quando um trabalhador recebe por aquilo que está produzindo, naturalmente ele fica feliz. Ninguém trabalha para não receber. Ainda mais trabalhadores simples, né, como é a maioria dos brasileiros. A maioria dos brasileiros tem um salário ali mínimo, né? Um salário na conta, né? Na conta, né? Precisa daquele dinheiro no final do mês para pagar o aluguel, água, luz, alimentação, etc. E quando isso não acontece, a frustração é grande em decorrência de não conseguir trazer o sustento para dentro de casa. É um processo absolutamente natural que qualquer um ficaria dessa forma. E com essa reorganização pagamento em dia, naturalmente, o sorriso volta a ficar bem de orelha a orelha. Pode citar até o sorriso, o jardineiro. O sorriso? Não, ele tendo ou não tendo, ele está sempre daquele jeito, né? É um caso à parte. Eu acho assim, é quase um lugar comum, todo mundo diz, né? Um time de futebol ele só vai render, no final das contas, se o pagamento está em dia ali, e não é porque o jogador é mercenário, nem nada, porque é um trabalhador como outro qualquer, que precisa receber pelo trabalho. Agora, no futebol tem um negócio assim, eu vou acertar com o salário do jogador, o jogador não vai ter atraso do salário, mas o porteiro tem, o segurança tem, a moça que cozinha tem, e aí o clima fica ruim, o clima do ambiente, fica ruim, né? De qualquer forma fica ruim, né?
Isso é um ponto interessante, porque quando tem um atraso salarial, as pessoas pensam que os jogadores estão insatisfeitos porque não estão recebendo. Uma minoria tem a condição de ficar 4, 5, 6 meses sem receber, que não vai fazer diferença alguma, tá? Claro que ele quer receber porque ele trabalhou. Mas é uma minoria. Tem muitos jogadores de futebol que eles precisam do salário no final do mês. Ah, mas ele ganha 10 mil, 20 mil reais por mês. Sim, é verdade. É um ótimo salário, ainda mais para um menino de 22, 23, 24 anos. Só que os compromissos que ele tem, se ele fez um contrato de pagar de parcela 10 mil reais por mês de um apartamento que ele comprou, se ele não paga, os juros são altíssimos, ele pode perder o que já investiu. Todo mundo faz o Cria-se uma preocupação muito grande, o rendimento naturalmente acaba caindo, despencando. Mas mais do que isso, é tu chegar no CT, né? A satisfação das pessoas, né? Porque acaba trazendo um peso para o jogador desnecessário, porque o jogador, né, como é visto que sempre é bem remunerado, ele acaba meio que se sentindo obrigado a ajudar as pessoas, né? E a maioria faz, né? O jogador de futebol tem um coração muito bom. Sim. Mas é um peso desnecessário que afeta diretamente dentro do campo, o rendimento. Então, quando isso não tem, né? Quando as coisas estão bem organizadas, tudo flui de uma forma melhor. Você entende que é um caminho sem volta, por exemplo, que aconteceu com o Cruzeiro e acontecer com praticamente todos os times do Brasil? Entrar com a SAF, a profissionalização verdadeira de um clube de futebol, a transformação em uma empresa, isso é um caminho sem volta, não é? Esperamos que sim. Esperamos que sim, porque vai profissionalizar muito o futebol, muito. Vai dar uma segurança muito maior para os nossos treinadores, porque eu fiquei muito tempo na Itália, né, lá na Europa, e era impressionante as conversas, mas os caras falavam, mas como? O treinador não está nem 30 dias, foi demitido. 5 treinadores num ano num clube, eles falaram, que loucura é essa? Porque isso não existe lá. Não existe por quê? Porque o patrão, o dono do dinheiro, ele não vai contratar um treinador ao acaso, porque só a torcida quer, embora a opinião da torcida ela é importante, né, porque faz parte do clube, da história. Eu não estou falando que o modelo SAF não escuta a torcida, não é isso. Mas ele consegue observar e ver coisas, né, que às vezes o torcedor não consegue. O torcedor vê ali o calor do jogo, o momento, né, a emoção, enfim. E o cara que manda no clube, ele é muito racional. Então, as decisões lá são feitas até mesmo se precisar demitir o treinador. Quanto vai me custar isso? Se eu demitir esse, vai ter alguém livre no mercado? Todos que fazem parte do perfil do clube já estão empregados? Então, a gente não pode errar. Se esse treinador começa, mesmo que nos primeiros jogos ou no primeiro trimestre ele não vá tão bem, eu preciso manter ele, porque senão não encaixa no orçamento do clube. Tem um exemplo disso, né? Com 2 times que se enfrentaram agora, que é Bragantino e Flamengo. Né? O Flamengo demitiu o treinador e uma rescisão de mais de 7 milhões de reais. 7,7. E o Barbieri, que é o técnico mais longevo hoje na Série A, que veio antes da vitória para o Flamengo de 6 derrotas e 3 empates. Estava correndo risco os dois, né? Mas assim, foi mantido. Lá, porque também o Bragantino tem uma administração profissional, né? Dá segurança para o cara trabalhar. Né? Agora, você ia falar alguma coisa? Não, esse modelo de futebol, de gestão, vai dar uma segurança para os nossos treinadores, né? Porque hoje o treinador não tem essa segurança. E até quando um treinador recebe uma proposta para ir para fora, como foi a do treinador do Vasco, agora que pediu demissão porque recebeu uma proposta de fora, às vezes ele é criticado. Mas e se ele continua e depois de um mês ele é demitido? Então isso vai acabar, né? Os treinadores bons, eles vão ficar, eles vão permanecer no clube, ainda que recebam proposta de fora, eles vão pensar muitas vezes, e isso vai melhorar muito o nosso futebol.